Qualquer conquista material, ela é simplesmente consequência daquilo que você é capaz de produzir, daquilo que você é capaz de realizar. E o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento, a forma como você se comporta. Vencedores têm um comportamento parecido um com o outro. E o seu comportamento é resultado da tua maneira de pensar, seu padrão de pensamento, seu modelo mental. Então, uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar a maneira de você pensar, a maneira de você encarar a vida, os hábitos que a gente recebeu, porque nós nascemos nessa sociedade, às vezes numa família que tinha outros hábitos, e eventualmente, se você tomou uma decisão de realizar algo relevante, você vai ter que revisitar a tua maneira de pensar, revisitar os seus valores, revisitar os seus pontos de vista, o seu mindset. Quando você revisita a sua forma de pensar, você vai encontrar muita coisa que não presta. E tu vai encontrar muita coisa boa. E é importante encontrar. Pô, isso aqui não tá legal. Isso aqui não é pensamento de vitorioso. Isso aqui é pensamento de perdedor. Então, você vai ter que revisitar os seus valores. Você vai ter que revisitar os seus conceitos. E isso vai alterar o seu comportamento. Se você muda teu ponto de vista sobre determinado ponto, você também, por consequência, vai mudar o seu comportamento sobre esse assunto. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Em primeiro lugar, o ser. Quem trabalha para ter, pode até ter alguma coisa, mas vai ter pouco. Quem trabalha para ter, eventualmente vai conquistar alguma coisa, mas vai conquistar muito pouquinho. Agora, quem faz. E quem faz, por consequência, tem. E o valor dele não está naquilo que ele tem. É um pobre miserável, alguém que acha que o seu valor está ligado naquilo que tem. É um forte candidato, no final da sua vida ou no meio dela, a precisar tomar muitos antidepressivos para poder estar bem. É um forte candidato. É um coitado, o cara que acha que o seu valor está naquilo que ele tem. Geralmente o cara só que persegue a grana ganha pouco. O cara que persegue uma causa, ele ganha mais. Sabe por quê? Porque na hora do aperto, na hora que o bicho pega, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, e ela vem, a hora da dificuldade ela acontece. A caminhada do empreendedor não é uma caminhada de um funcionário público que tem o seu salário todo dia lá no 5º dia útil. Na hora da dificuldade, o cara só vai além se ele tiver uma causa pela qual ele acredita e ele luta. Pela grana, você ganha teu primeiro milhão, você não tem mais motivo para sair de casa. Eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade. Com 24 anos de idade, talvez eu já não precisasse trabalhar na minha vida. Visão, coragem e competência, na minha avaliação, são os 3 pilares do empreendedorismo. Se você não tiver uma dessas 3 coisas, não é possível você ser bem-sucedido como empreendedor. Dependendo da área, vai ter um fator técnico muito grande, fator político, talvez, dependendo do setor. Mas, certamente, visão, coragem e competência são o que eu chamo dos 3 elementos básicos do empreendedorismo. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. É muito comum aquela frase: eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou realista. Falei igual carioca agora, né? Os realistas são muito importantes, não é? São muito importantes para a sociedade. Porque são eles que compram os nossos produtos. Os otimistas, às vezes eles são meio estrambelhados, assim, sabe? Às vezes eles saem muito à frente. Não é ruim ser otimista, não, mas só ser otimista não é suficiente. Bom, o pessimista eu não vou nem comentar. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente segue o fluxo.
Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. Aí o que acontece? Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre risco de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Certo? Então a visão é fundamental. Então, por exemplo, a visão, ela é importante. Agora, o cara enxergou a oportunidade. O cara enxergou assim, pô, cara, a internet chegou, tem mais de 100 milhões de consumidores no Brasil de internet. Uma oportunidade incrível para se realizar negócios na internet. Ninguém percebeu ainda. O varejo ainda trabalha com altos custos operacionais. Eu tenho a possibilidade de desenvolver uma metodologia para vender o meu produto. Bom, ele tem que ter essa visão, concorda? E ele, pô, a maioria não enxergou isso ainda. Ótimo. Agora, só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui para o dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, que são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de 4 anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora menos um pouco, mas quando tinha 2, então, o tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo. Porque a visão dele não é uma coisa louca. Não, eu vou fazer porque... Não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão, mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses 2 tipos de reação. Ou a coragem ou a covardia. Qual dos 2 sentimentos é o sentimento do vitorioso e qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, eu sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa. Todo negócio que deu certo, todo cara bem sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar. Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. Bom, aí esse cara teve visão, teve coragem. Só que na hora de pôr em prática, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência. Não adianta o cara ser esforçado e querer trabalhar com marketing digital e não saber nem ligar um computador, concorda comigo? Na hora da competência, o que o cara tem que fazer? Ele tem que saber fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalhei com curso de inglês. Quando eu abri o meu negócio de curso de inglês, o que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência com uma rede de escolas de inglês. Então é fundamental o cara ter a competência, certo? Então a competência é principal. E muitas empresas quebram nessa hora. Porque na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender é ficar no ar-condicionado só. Na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender não depende de um
de um conhecimento técnico, ele vai ter que ter o conhecimento técnico. E aí entra a competência.